Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal da Mundo Brasil. Hoje, no capítulo 33 de Jó, nós vamos iniciar com uma postura introspectiva, nos conectando com a sabedoria que vem do alto. Vamos fechar os nossos olhos, apoiar os nossos pés no chão, encontrar uma postura ereta, firme e flexível. Os dois pés apoiados no chão, as mãos recostadas sobre as coxas, os ombros voltados para trás, eretos. Agora sim, nós iniciamos a nossa semana consagrando ao Senhor, levando nosso pensamento, pedindo assistência e presença para esse momento, que nós possamos ser conduzidos pela sabedoria maior, que nós possamos ser banhados pela luz que vem do alto, pela sabedoria, pela esperança e paciência. Vamos começar a nossa respiração consciente, inspirando o ar, contando até 3, expirando, contando até 6. Inspira, conta até 3. Expira pelo nariz, contando até 6. Inspira, expira, contando até 6. Lentamente, para prestar atenção no fluxo do ar. Mantenha seus olhos fechados. Vamos começar a semana agradecendo, buscando o maior número de agradecimentos, maior quantidade de motivos de gratidão, para que a gente possa iniciar a nossa semana de forma elevada. Parece simples, mas quantas pessoas dormiram ontem, não tiveram a bênção de abrir os olhos nessa manhã, passar a agradecer pela dádiva da vida, se alegrar com o nosso corpo, independente de dores, de encurtamentos, mas é um corpo que nos serve para viver a vida. Vamos agradecendo, buscando pessoas que fizeram diferença na nossa vida na última semana, seja nos momentos difíceis ou nos momentos de alegria, pessoas que riram conosco ou que estiveram lá para chorar. Vamos agradecendo pela família, nosso maior laboratório de amor, com todos os desafios inerentes a esse laboratório. Vamos agradecendo por ter um lugar para voltar, por ter um porto seguro. Vamos agradecendo pelos desafios que nos tiram da zona de conforto, que roubam muitas vezes a nossa paz, mas nos deixam ainda mais fortes. Da vida. Vá assistindo a tua semana como se fosse um filme, lembrando, agradecendo pelas pequenas coisas, pelos gestos simples, aquela ligação, aquela conversa, aquele bilhete, aquela mensagem de WhatsApp, aquela oportunidade, aquela pessoa que te tirou do eixo,
aquela pessoa que te colocou hoje, tá agradecendo a cada uma delas. Agradeça a Deus pela tua vida, pela possibilidade de nós estarmos aqui, unidos dele, por ele, para ele. Toda honra e toda glória sejam dadas a ele em todos os momentos. Estamos voltando para cá com um sorriso no rosto, mas aqui para nós, esse sorriso é também para ele, agradecer por tudo que ele tem feito. Gabi, muito obrigada pela sua presença, marcar você aqui. Todos possam estar aí com a sua Bíblia próxima, sua água, para que a gente possa estudar hoje o capítulo 33. Obrigada, Gabi. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Márcia, também pela oportunidade e obrigada a quem acreditou em mim para apresentar o Amando pela primeira vez. Então, gente, antes de começar, eu gostaria muito de fazer uma oração com todos vocês, né? Então, quem se sentir confortável, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigada, Pai, pela presença de cada um que está aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Pai. Eu peço, Senhor, use minha vida, Pai, como um instrumento, Pai, na vida dessas pessoas. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Pai, para receber da tua palavra, Senhor. Tudo é para tua honra e para tua glória, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu queria fazer um breve resumo, né, da história de Jó para quem acompanhou até agora, né, para a gente relembrar, né. Então, Jó, ele era um homem muito rico e ele viveu numa terra de luz, né, que era em Uz, ali perto de Judá, né. Então era um lugar desértico. Então era uma região propícia para a criação de gado, né? Jó, ele era íntegro e também temente a Deus. Então, ele se desviava do mal, né? Então, ele foi o homem mais correto e piedoso que viveu na sua geração também. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Mas no total ele teve uns 20 filhos, tá, gente? Contando aqueles que morreram naquele período de sofrimento, né? E também ele era casado, ele também se preocupava com os seus filhos, tanto que ele orava, ele buscava, ele oferecia sacrifício a Deus, né? Então Jó, ele foi provado por Deus a ponto de perder tudo que ele tinha. E no final Deus recompensou em tudo, né? Não vou dar spoiler porque ainda sei que tem capítulos pela frente. Mas, gente, esse livro, ele nos mostra a luta, né, de um homem justo em meio à dor e à incompreensão também. E ali no capítulo 33 de Jó, Eliú, que é um dos amigos de Jó, né, ele apresenta uma perspectiva diferente a Jó, uma visão diferente, né? Ele lembra a Jó de que Deus ele fala de diversas maneiras, né? Por sonhos, por advertências, até mesmo pelo sofrimento, né? E sempre com o propósito de conduzir o ser humano ao arrependimento e à vida. Ou seja, Deus ele tem várias formas de falar com a gente, várias formas de nos corrigir, né? E essa mensagem do capítulo 33 de Jó, ela nos ensina que o sofrimento não é apenas dor, mas ele também pode ser um canal de Deus para nos moldar e nos salvar também, né? Às vezes acontece coisas ruins com a gente e a gente passa a se perguntar por que comigo, Deus? Por quê? Mas tudo tem um propósito, né? O Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um, né? E a nossa dor, tudo que a gente passou serve de testemunho na vida de outras pessoas também, né? Ali no versículo 14 ao 16 diz:
pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurram em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Então, Deus ele fala de muitas formas, né? E o Senhor, gente, ele não é silencioso. Ele fala através de sua palavra, dos sonhos, circunstâncias e até mesmo do sofrimento, né? E o problema, gente, não é a ausência da voz de Deus, porque ela sempre esteve lá pra gente, sempre, sempre. Só que o problema é a nossa falta de atenção, né? Às vezes, como eu falei, acontece algo ruim e a gente fala, ai, Senhor, por que está acontecendo comigo? E a gente não ouve nada, mas Deus, ele sempre esteve lá e ele sempre esteve dando os sinais pra gente, né? O problema foi a nossa falta de atenção. E ali, no versículo 17 ao 19, também diz: Faz que deixam de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Então, Deus ele usa o sofrimento como um instrumento de correção, né? Então, a dor ela pode ser usada por Deus para nos livrar do orgulho e nos afastar do mal, né? O sofrimento, na perspectiva de Deus, pode ser um alerta amoroso a gente, né? Porque Deus ele se preocupa com a gente, ele não quer ver a gente sofrer, mas às vezes é necessário que aconteça para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Então, tudo é um aprendizado, né? E ali, também no versículo 23 ao 28, que diz: Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declarar o justo, Deus terá compaixão e dirá: Livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: Pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Então, nesse versículo, gente, o amigo de Jó, Eliú, ele aponta para a necessidade de um mediador entre Deus e o homem. Quem que é o mediador? O que que é o mediador? O mediador, gente, ele facilita a comunicação entre duas partes. Então, entre Deus e o homem, quem que é esse mediador? Esse mediador, gente, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Então, que é o único que pode nos justificar e restaurar a nossa comunhão com Deus também. Então, através de Jesus, a gente consegue ter essa ligação com Deus, só através dele, né? Então, a gente precisa estar atento, né, a diferentes maneiras pelas quais Deus fala conosco diariamente. A gente, né, tem que orar, tem que vigiar, a gente sempre tem que ficar atento, porque Deus ele fala conosco todos os dias, né? Então, em vez de da gente murmurar diante da dor, né, que a gente pode se perguntar, né, Senhor, o que quer me ensinar através dessa situação, né? Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar? Né? A gente acaba reclamando, né? Ai, porque eu tô sentindo dor nisso, 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 mas pare e pensa, o que que o Senhor quer trazer para você através disso, né? E nisso muda tudo. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Com mais leveza. Você passa a crescer quando você tem uma visão assim, né? Então eu convido todos vocês, né? Quando acontecer algum sofrimento, né? Alguma situação que você se sentiu triste, né? Se pergunte para Deus, fale com Deus, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Né? Então, a gente deve reconhecer, né, a nossa necessidade de Jesus como o mediador que nos salva, nos liberta e nos devolve a alegria da vida. E nesse capítulo 33 de Jó, esse capítulo ele nos lembra que Deus ele não é indiferente. Ele fala, ele corrige, ele oferece a salvação, mesmo na dor, há propósito.
tudo tem um propósito, né? E em Cristo, o verdadeiro mediador que encontramos, ele é, né, não apenas alívio, ele é a nossa vida, a vida nova, né? E, né, para finalizar, deixa eu ver aqui, eu queria muito também fazer uma oração final. Eu fui muito rápida. Então, se você se sentir confortável, curve sua cabeça, vamos fechar os nossos olhos, né? Então, Pai, em nome de Jesus eu oro, te agradecendo por tudo que o Senhor é na nossa vida. Maravilhoso, amoroso, glorioso, conselheiro. Pai, eu lhe peço que nós possamos ouvir a sua voz hoje, seja através da sua palavra, das circunstâncias ou até mesmo do sofrimento. Que Jesus nos conduza ao arrependimento, à fé e à esperança. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje levando a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que ouviu a tua mensagem, Pai. Que a nossa semana seja maravilhosa, iluminada, cheia da tua presença, Senhor. É o que te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. Nós agradecemos imensamente, imensamente, Gabi.